Alô você, eu sou o pastor Cláudio Gama e com muita alegria eu venho até você para lhe fazer um convite, sim, para você assistir mais uma das mensagens pregada por mim. Você é muito especial, logo você não pode ficar sem este presente que eu estou oferecendo a você. Uma mensagem de cura, de libertação, de provisão, de restauração, de renovação, onde te levará a uma dimensão, uma qualidade de vida extraordinária. Eu prego sobre o Salmo 42, versículo 11, onde eu falo da importância do ser humano dialogar consigo mesmo, questionar a sua alma, descobrir as feridas emocionais que estão instaladas dentro de si para uma superação da vida. Esta mensagem tem produzido muitas bênçãos na vida dos seus ouvintes. A igreja, no dia, caiu em lágrimas, houve uma rendição, um quebrantamento muito forte por meio do poder da palavra de Deus. E você vai assistir essa mensagem agora. Não perca esta oportunidade, porque eu sei que Deus vai falar contigo. Venha com a gente, porque juntos somos muito mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. E acredite, em Deus faremos proezas. Fique na paz. Bendito seja Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade riquíssima que Ele me proporciona, poder hoje estar nesse santuário com um rebanho divino e com o privilégio de poder celebrá-lo na beleza da sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não for o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Mas se nós estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Agradecer muitíssimo ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Lemuel, o instrumento que Deus usara para que eu pudesse estar aqui hoje servindo ao Senhor com a Igreja de Cristo, agradecendo ao mesmo. Estou agradecendo a todo o corpo de obreiros desta casa, ao evangelista Michel e aos demais, juntamente com o rebanho divino. Que o Senhor seja louvado por tudo. Abra a sua Bíblia, Salmos de número 42. Salmos de número 42, e o versículo é o versículo de número 11. Salmos de número 42, e o versículo é o versículo 11. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia, na versão Almeida corrigida que tem em mãos, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Por bondade, assentai-vos. Assentai-vos. Servos de Deus, Igreja do Deus vivo, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto histórico, nós estamos diante de um texto poético, nós estamos diante de um hino, também chamado
o inário de Israel, mas ao mesmo tempo estamos com um texto muito familiarizado a cada um de nós. Hoje estamos com os Salmos 42 e especialmente o versículo de número 11. O versículo de número 11 vai mostrar os filhos de Coré, adoradores, servos de Deus, não os filhos de Coré que se rebelaram contra Deus e foram alvos da punição divina, mas a geração que permaneceu fiel da árvore genealógica de Coré, haja vista que os seus louvores estão inseridos num cano sagrado. E este versículo 11, ele não é inédito na Bíblia Sagrada. Haja vista que no versículo 5 do próprio capítulo 42, também há a mesma expressão, a mesma declaração, a mesma verbalização. Quando você ler o Salmo 43, o versículo 11, também há uma repetição, versículo 5, há uma repetição da mesma declaração do versículo 11, haja vista que são as mesmas pessoas que estão fazendo essa exposição. Além desse versículo que lemos ser um cântico, aqui está uma exposição da anamnese da alma deles. Eles estão fazendo uma exposição da situação da alma ou do homem interior, como Paulo chama. E quando eles fazem uma exposição, essa exposição vai nos ensinar a tirar fertilizantes, mecanismos, estratégias para quando cada um de nós nos depararmos com situações que aparentemente não há solução, nós possamos usar a mesma metodologia que eles estão utilizando para alcançarmos o que mais desejamos: uma cura, um refrigério e uma resposta. É justamente o que eles vão nos colocar aqui. Quando você olha para o versículo 11, você percebe que existe um diálogo, há uma conversação, há uma comunicação. Esta comunicação, ela não é vertical, ela não é com Deus dos céus. Essa comunicação, ela não é horizontal, ela não está sendo expressa ou alimentada com ninguém próximo deles ou ao redor deles. Esta comunicação, esse diálogo, é um diálogo interno, é um diálogo interiorizado. Eles estão conversando, ou ele está conversando com a sua própria alma, com a sua própria alma. O interessante é que o salmista ele vai colocar a sua própria alma no banco dos réus, e ela no banco dos réus, ele mesmo vai fazer questionamento à sua própria alma. E nesse questionamento ele coloca dois verbos que estão gerando uma metamorfose negativa e destrutiva na sua própria alma. Esses dois verbos, o primeiro deles é o verbo abater, o segundo verbo é o verbo perturbar. Então ele se volta para si mesmo e faz uma viagem ao seu homem interior, e ele começa a questionar a sua própria alma. E o primeiro questionamento que ele faz a mesma é: por que estás abatida,
ó minha alma. E na continuidade do questionamento, ele prossegue perguntando: por que te perturbas dentro de mim? Quando nós olhamos para esse questionamento, isolado do texto, nós temos uma ideia, mas quando conectamos ao texto, além de toda essa declaração ser uma expressão de sintomas de doenças psicossomáticas, e esta alma que está apresentando sintomas de doenças psicossomáticas é a mesma alma do versículo 1 e do versículo de número 2. E a alma que está sendo expressa, a mesma alma do versículo 1 e do versículo 2 do Salmo 42, é uma alma sedenta pela presença de Deus. É uma alma faminta pelo próprio Deus. No entanto, versículo 1, o salmista canta como brama o servo às poças pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Essa mesma alma que está sedenta por Deus é a mesma alma diagnosticada pelo próprio salmista, que está abatida e perturbada dentro dele. Isto aqui mostra algumas lições para nós. Quando há uma expressão da alma, no versículo 1 e 2, percebemos que o homem espiritual está saudável. Mas quando chegamos no versículo 11, percebemos que o homem emocional está apresentando alguns problemas. E isso é importante para cada um de nós, porque nós somos uma constituição tríplice. Dizem que nós somos corpo, alma e espírito, mas biblicamente nós não somos corpo, alma e espírito. Segundo a linguagem paulina de 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos espírito, alma e corpo. Isso significa dizer que nós, ao mesmo tempo, somos um homem espiritual, um homem almático e um homem biológico ou físico. E nós confundimos as coisas e tentamos espiritualizar tudo, e quando apresentamos algum dano na nossa alma, nós queremos atribuir isto a pecado, queremos atribuir isto a demônio, e muitas das vezes nós não percebemos que a nossa alma está sinalizando dores, sinalizando aflições, e está chorando, e nós queremos espiritualizar tudo, entendendo que somos crentes, entendendo que somos ungidos, entendemos que somos salvos, mas precisamos distinguir que o homem espiritual é uma coisa, e o homem almático ou emocional é totalmente diferente. Não é porque estamos saudáveis espiritualmente que nós não vamos apresentar algum sintoma na nossa alma. Não é porque estamos no altar e na comunhão com Deus que nós não vamos ter a nossa alma abatida. E justamente o salmista está dizendo isso: porque estás abatida, minha alma. E aqui vai algumas lições para você. Não espere que você vá amanhecer os 365 dias do ano, cuspindo fogo, dando glória a Deus, falando língua estranha, dizendo: se o diabo aparecer, vai passar por cima como um rolo compressor. Você vai amanhecer dia com vontade de sumir, de largar tudo, desanimado, sem ânimo, sem perspectiva de vida, sem suportar a própria estrutura biológica do seu ser. Isto não é sinônimo
que você está em pecado, que você quebrou princípios, que você está desviado. Isso é apenas um sinal de alerta que Deus acende no seu organismo para te conscientizar que você não é de ferro, que você não é de aço, que você não é de concreto, que você é de carne e osso, que você é gente, que você é ser humano, que você tem sentimentos, que você é frágil, que na verdade você não passa de um vaso de barro. Mas o salmista vai nos ensinar, quando essas evidências acontecerem, como tratar disto. E ele nos ensina isto. Sabe como ele nos ensina a tratar disto? Veja que no cântico e no versículo 11, se você olhar, ele não está falando com Deus. Se você perceber o versículo 11, ele não está falando com ninguém que está próximo dele. Ele muda o foco e faz um olhar introspectivo, e ele vai dialogar com a sua própria alma. Muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que desejamos, porque nós falamos com todo mundo acerca dos nossos problemas, e nós não paramos para falar conosco mesmo, com a nossa própria alma. E o que ele está falando com a sua própria alma, como vos disse, é um questionamento. E nesse questionamento, ele está perguntando a mesmo: por quê? Por quê? Nós precisamos agradecer a Deus, porque Deus colocou os porquês na nossa vida. E nem sempre os porquês que usamos são sinônimos de insubordinação e de insatisfação com Deus, mas é sinônimo de uma busca incessante por uma cura no nosso interior. E é justamente o porquê que ele está usando. O porquê que ele utiliza não é de insatisfação e de subordinação, mas de uma busca incessante para curar algo que ele percebeu de anormal dentro dele. E ele pergunta à sua própria alma: por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista me motiva, porque ele podia maquiar a sua própria alma, as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos, mas ele não maquiou. Ele identificou que tinha um problema na alma dele, e ele fala do problema consigo mesmo. Isso mostra que nós não podemos nos trancar em nós mesmos, nós não podemos maquiar que está tudo bem quando existe uma ferida aberta, nós não podemos fantasiar quando estamos vivendo umas dores dentro de nós, porque por mais que você tente maquiar, não é impossível com essa maquiagem ou fantasia esconder a realidade que existe dentro de você. E o que eu não estou dizendo isso está baseado na Bíblia Sagrada, porque Salomão vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, se o coração estiver em júbilo e alegria, você não precisa olhar para o coração, basta olhar para a face do seu rosto, porque a alegria do seu coração vai gerar formosura na tua face. Mas o antônimo disso significa dizer que um coração triste, não adianta você dizer que está alegre, porque a tristeza estará exposta na sua face. Você estará cabisbaixo e o seu rosto estará totalmente desfigurado. Não tem como ocultar isto. E o salmista,
ele identifica o problema e reconhece que existe abatimento e perturbação dentro de si. O pior doente é aquele que não assume a sua própria doença. O pior doente é aquele que não reconhece as suas dores, mas aquele que é autêntico com Deus e autêntico consigo mesmo. Quando está doente, ele não maquia, ele abre a boca e diz: está doendo. Quando está triste, ele assume: estou triste. Quando ele está para baixo, ele assume: estou para baixo. Isto não é sinônimo de fraqueza, porque fraco não faz isso. Só os fortes reconhecem as suas próprias fraquezas. E isso mostra que quer mudança, que quer cura, que quer tratamento. E o salmista vai nos ensinar disso, quando ele vai conversar com a sua própria alma. Querido, há momentos na vida que precisamos sair do meio da multidão, não para a solidão, mas para ficarmos a sós. Há uma diferença de muito grande entre solidão e ficar a sós. E ficar a sós para conversar consigo mesmo. Ficar a só para conversar com a sua própria alma. Para conversar com o seu homem interior. E não pense que eu estou falando aqui de positivismo, ainda que eu esteja usando ferramentas nesta área, mas eu estou fundamentado em Bíblia Sagrada. Vou dar o exemplo de Jesus. Muitas das vezes Jesus saía do meio da multidão. Muitas das vezes Jesus saía do meio dos seus discípulos. Está escrito no texto bíblico, para ele ficar só. Aquele momento era um momento de reciclagem de si mesmo. Conversa e diálogo com seu homem interior. E isso se faz necessário. Só que nós não utilizamos isto. Ainda que a Bíblia ensina sobre isso. E todos os meses nós lemos sobre isto. Mas interpretamos e utilizamos equivocadamente. Que é no dia da ceia do Senhor, que Paulo vai utilizar em Coríntios capítulo 11, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós utilizamos este versículo com julgamento de pecado só para ver que tem pecado. É para isso também, mas não é somente para isto. A ordem é o homem examinar a si mesmo. Ele não manda o homem olhar a si mesmo. Ele manda o homem individual, não é o outro, é o indivíduo, é ele mesmo, olhar para si mesmo e fazer um exame de si mesmo. Este exame significa muito mais do que olhar, significa sondar, significa prescustar, significa ir lá dentro e ver o que está acontecendo. E quando dialoga consigo mesmo, identificar o problema. E o salmista identifica e diz assim: por que estás abatido? Esse verbo abater é muito mais do que a gente imagina. Esse verbo abater, na sua originalidade, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, significa jogar ao chão, significa empurrar abaixo ou para baixo. E o significado desse verbo abater significa encurvar-se, encurvar-se. E este encurvar-se, na ideia original, é estar numa posição fetal, ou seja, a pressão é tão grande que você vai se abaixando, se abaixando, se abaixando, se abaixando e se coloca na posição de um feto, onde você perde o poder da reação, da iniciativa.
de se erguer, porque a tua alma está abatida. E se você olhar para o versículo, o salmista adorador, por causa deste abatimento, ele não estava nem conseguindo louvar. Isso significa dizer que há momentos na vida que, por mais que tentamos nos manter em pé, algo nos puxa para baixo, nos põe aos becos da vida, nos põe ao pó. Procuramos forças, evacuam-se como água a rio abaixo. Procuramos ânimo. Cadê o ânimo? Se a gente não tem nem força para respirar, a perda de apetite, e a gente atribui isso ao diabo e à fraqueza espiritual, mas não percebemos que existe um abatimento dentro de nós. Outra coisa que ele vai questionar, ele diz: a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Esse verbo perturbar vai gerar a palavra perturbação. E na originalidade, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, significa sacudir de um lado para o outro. Significa retirar a paz, perder a tranquilidade. Para você entender isto na originalidade, eu vou usar uma linguagem muito popular, simplória, porque quem entende muito isso é quem é do campo. É como se você chegar em casa, pegar um grão de feijão, uma porção de grão de arroz e colocar numa peneira e sacudir de lado para o outro, balançar, jogar para cima e receber embaixo. É o verbo perturbar, tanto na originalidade. O que ele está dizendo? Por que você perdeu a paz? Por que está tudo fora do lugar, ou minha alma, aí dentro? Por que não há mais tranquilidade? Por que essa perturbação aí dentro de mim? Há circunstâncias na vida que a sensação que temos é que há um tsunami existencial dentro de nós. Você não quer chorar, mas as lágrimas, como uma chuva torrencial, vem e você não consegue o controle. Você quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Há uma agonia constante. Há uma guerra dentro de você. E tudo fora do lugar. Eu espero que você nunca passe por isso. O que é passar uma noite insônia, esperando o sono chegar e não saber o que é dormir. Tremendo em cima de uma cama e suando frio e vendo o sol raiar. E uma intranquilidade constante. Você daria tudo na vida para sair daquela situação. E parece que você está se tornando um defunto ambulante. Parece que é o fim. Parece que tudo que existe de ruim no planeta Terra está alojado ali dentro de você. E o inferno existencial parece que foi instalado. E vem questionamentos precipitados, tais como: cadê Deus? Onde está Deus? Deus me abandonou. Deus não me ama mais. Deus virou as costas para mim. Olha, entendemos isto.
Porque a Bíblia diz, o próprio Davi disse, na minha precipitação, eu disse, quando chega essa perturbação, esse abatimento, a gente é levado a um nível de descontrole, que chegamos a falar coisas impensáveis. Mas eu volto a dizer, isso não é sinônimo de pecado. E também não é sinônimo de abandono com Deus. Talvez você nunca ouviu isso e vai ouvir isso agora. Isso é crédito que Deus tem em você. Isto é investimento que Deus fez em você. E Deus entende que você é capaz de passar por isto sem negar a fé, sem blasfemar o seu nome e sem se revoltar contra ele. E tudo isso, eu volto a afirmar, é apenas uma sinalização. Você é de carne, você é de gente. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui. O salmista nos mostra esses sintomas, mas ele também vai mostrar um meio como tratar da própria alma, ele tratando da mesma. Ele volta-se e começa a dialogar com a sua própria alma e vem diagnosticar dois sintomas, abatimento e perturbação. Mas sabe o que ele faz? Ao invés dele ser refém do abatimento da alma, ao invés dele ser escravo desta perturbação na sua alma, sabe o que ele vai fazer? Ele vai semear fertilizante na sua própria alma. Ele vai colocar antídoto na sua própria alma. E sabe o que ele vai conscientizar a sua alma? Que existe algo mais forte dentro da própria alma do que o abatimento e do que a perturbação. E sabe o que ele vai dizer? Ele, depois que ele diz abatida e perturbada a minha alma, depois de ele perguntar a mesma, ele responde assim a mesma, que está perturbada e abatida. Ele diz para ela: espera em Deus, espera em Deus. A mesma alma que ele diagnosticou tem abatimento, tem perturbação, ele está dizendo a mesma: espera em Deus. Você que chegou aqui ferido, amargurado, abatido e perturbado, Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: meu filho, minha filha, espera em Deus, espera em Deus. E eu vou lhe dar o método que ele utiliza. O verbo esperar utilizado pelo salmista é o mesmo verbo que vai ser a raiz da palavra perseverança. O verbo esperar é a mesma raiz da palavra esperança. Então o que ele está fazendo? Ele está conscientizando a sua própria alma. Ele está dizendo a mesma: eu sei que aí tem abatimento, eu sei que aí dentro tem perturbação, mas saiba que no meio desse abatimento e desta perturbação, ainda existe aí dentro algo mais forte, mais potente do que este abatimento e essa perturbação. Aí dentro de ti, ó minha alma, ainda tem uma chama de esperança, ainda tem uma fagulha de esperança. E ele fala à própria alma: espera em Deus. Eu sei que provavelmente, eu sei que
se você chegou aqui hoje, talvez sem força para carregar o seu próprio corpo, se arrastando, sem ânimo, sem motivação e dando mais crédito a essa dor, a esse abatimento e essa perturbação, mesmo que você esteja sangrando por dentro, mesmo que a tua alma esteja chorando, eu quero que você entenda hoje aqui, que no meio desta dor, ainda existe uma fagulha de esperança aí dentro de você, e Deus me trouxe hoje aqui para liberar esta palavra, esse remédio, esse antídoto para a tua alma, querido, querida. Espera em Deus, espera em Deus. Há uma chama de esperança, há uma chama de esperança aí dentro desta alma ferida, aí nesta alma batida, ainda há uma chama de esperança. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou parafraseando, ele diz: não fique assim, continue esperando em Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Eu tenho uma palavra bíblica e profética para a sua vida. Você não voltará para a tua casa da mesma maneira que chegaste neste santuário. Há uma chama de esperança aí dentro de você. E eu vou lhe dizer isso à luz da Bíblia. E ele, conversando com a própria alma, ele diz assim: tem uma chama de esperança. E não perca a esperança em Deus. Falando com a própria alma batida, não perca a esperança nele. Continue esperando. Aí ele fala assim para a própria alma: hoje, porque você está abatida, porque você está perturbada, eu não consigo louvar. Mas saiba de uma coisa, ó minha alma, eu ainda o louvarei. Antes não dê glória a Deus, não. Você precisa exaltar a Deus na sua vida, porque Deus não só coloca os porquês na nossa vida, Ele também coloca o ainda. Sabe o que é o ainda? É uma conscientização que você não vai morrer no problema. Sabe o que significa o ainda? É a certeza que o seu fim não será com abatimento ou perturbação, mas que vem um novo tempo, que vem uma nova fase, que vem uma nova estação, que vem uma nova época. Ele está dizendo à sua própria alma: hoje eu estou abatido, mas me aguarde, ainda você há de me ver ativo, saltando, vibrando. É justamente o que eu quero que você entenda hoje aqui. Há uma probabilidade muito grande de você chegar aqui hoje triste, mas você ainda tem um ainda, ou você não vai terminar triste. Quem te viu triste hoje, a alma que te vê triste hoje, vai ver a mesma alma amanhã sorrindo. Você pode ter chegado hoje aqui no deserto, mas ainda estarei no manancial. Eu cheguei aqui hoje em luta, mas ainda estarei em vitória. Eu cheguei hoje aqui desanimado, mas ainda estarei animado. O ainda é um divisor de águas. E eu vou lhe dar 2 versículos bíblicos para você entender isso. Canta, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, todavia
salvação de Jó, ainda que a árvore esteja cortada ao cheio das águas. Receba esta palavra. Deus ainda não colocou um ponto final na história da sua vida. Deus colocou até o momento um ainda. Vem tempo novo de Deus aí para você. Vem aí uma nova fase. Vem aí uma nova estação. Os céus dos céus estão abertos sobre nós hoje nesta casa. E o Senhor dos Exércitos está se revelando ele aqui como Jeová Rafa. E todos que chegaram enfermos, ele como médico por excelência, ele estará sarando agora a história da sua vida. Porque exatamente agora está acontecendo um milagre neste lugar. Muito mais eu tinha que falar convosco hoje, mas por uma questão ética, por uma questão de prudência e por uma questão de zelo com a sua integridade física, eu vou parar por aqui hoje, e também por respeito à autoridade espiritual constituída sobre a minha vida, que é o pastor Lemuel. Então eu vou parar por aqui hoje, dizendo: espere em Deus. Eu ainda o louvo a Deus. Você saiu de casa de um jeito e você vai voltar de outra maneira. Oh, aleluia. Você, por bondade, pode se colocar de pé agora. Duas classes de pessoas hoje aqui. A primeira classe de pessoas que eu quero me dirigir é a você não evangélico. A segunda classe de pessoas é você afastado do evangelho. Talvez você chegou aqui arrebentado, se sentindo um defunto ambulante, se sentindo um produto descartável de tanta ferida na sua alma e sem perspectiva de dias melhores. Há um Deus nos céus, que Ele cuida de você por completo. Ele cuida da sua vida física, Ele cuida da sua vida espiritual e Ele cuida da sua vida emocional. Mas para isso você precisa reconhecer Ele como médico dos médicos, como Senhor e Salvador da sua vida.
Jesus Cristo de Nazaré. Eu te convido agora, alguém entre nós, não há evangélico ou afastado do evangelho, que deseja Jesus como seu Salvador, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você e com você esta noite. Alguém para Jesus? Está vindo a primeira pessoa. E vem lágrimas, vem lágrimas. Você pode exaltar a Deus com isso? Tem a segunda pessoa. Tem a segunda pessoa. Tem a segunda pessoa. Venha a Cristo agora. A segunda pessoa para Jesus. Onde está você? É a tua alma que está em jogo. É a tua alma que está em perigo. Escapa-te por tua vida. Venha Jesus agora. Onde está você? Onde está você? Olha para mim, para que eu possa ser bem ético. Deixa eu dizer algo aqui e terminar dentro do meu horário previsto. Aparentemente, além dessa jovem senhora, todos aqui são membros de uma igreja, ou dessa igreja. Mas não é isso que o Espírito Santo está falando no meu coração. O Espírito Santo fala comigo que além desta jovem senhora, tem uma pessoa me ouvindo nesta casa, que ela não pode sair daqui hoje sem uma aliança com Jesus. Que o Senhor trouxe ela aqui. Eu não queria me dizer isto, mas eu não posso ser desobediente à ordem celestial. Ele te trouxe hoje aqui para lhe dar a última oportunidade da sua vida. Hoje é a tua última chance neste culto. Não dá mais para cochear entre dois pensamentos. E a tua decisão definirá onde a tua alma passará a eternidade, no céu ou no inferno. Se você quer garantir a vida eterna em Cristo Jesus, saia do seu lugar agora, porque você tem apenas 20 segundos para definir o futuro da sua alma. E eu estou esperando você. Cadê você? Cadê você? Este momento encerra a minha responsabilidade sobre você. É para que você entenda que é tão sério que eu estou ministrando aqui. É que a partir de agora, o teu sangue está sendo tirado dos meus ombros. E no tribunal de Cristo, eu não prestarei conta da tua alma. E você passa a ser réu da sua própria decisão. Ele nunca mais poderá se justificar que não teve uma oportunidade, porque o culto de hoje, a ministração de hoje, os louvores de hoje foram registrados dentro do céu e dentro da tua consciência. Por isso eu lhe convido agora, a última chance desta noite. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. O que cabia a mim fazer, eu acabei de fazer. Acabei de fazer. Quantos glorificam a Deus pela decisão desta moça? Quantos glorificam a Deus? Estenda suas mãos para cá. Eu vou pedir que você olhe para trás. Deus, um momento. Quantos podem glorificar a Deus? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. O nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo milagre da salvação hoje aqui. Eu quero pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre essas duas pessoas.
e neste exato momento venha perdoá-las de todo pecado, transgressão e iniquidade. Pega tudo que eles cometeram de pecado e lança no mar do esquecimento.